Queridos, se os irmãos têm acompanhado nos últimos meses, a nação de Israel está em guerra. Confesso aos queridos que eu não tenho acompanhado muito de perto, devido às correrias, mas fato é que a nação está em guerra, e se você observar, é uma nação muito pequena, um povo muito pequeno, mas um povo escolhido por Deus. E hoje eu queria compartilhar com você um pouquinho da história desse povo, um pouquinho da história dessa nação. Eu queria convidar você a aprender com um dos principais nomes dessa nação, Moisés. Queria compartilhar com você, aprender com você nessa noite sobre o Deus que chama pelo nome. Deus é eterno e Ele decidiu usar seres humanos falhos como eu e você no decorrer da história. Deus que controla o universo na palma das mãos, mas quando Ele decide agir, Ele usa a mim e a você. E assim como Ele chama as estrelas pelo nome e não vem a faltar sequer uma, Ele também conhece quem você é. Ele também sabe quem você é e também te chama pelo nome. Deus não ficou surpreso quando eu e você nascemos. O meu nascimento, o seu nascimento não foi surpresa para Deus, mas foi o contrário. Após o nosso nascimento, Deus nos surpreende a cada manhã com os cuidados, com a condução da nossa vida. Deus não é pego de surpresa pelo que eu faço ou deixo de fazer. Ele é soberano e Ele conhece quem o Érico é, quem você é, e Ele sabe o seu nome, o meu nome. E quando olho para a história da nação de Israel, um povo pequeno, que se originou da promessa feita por Deus a um homem chamado Abraão, que sai da sua terra, sai da sua parentela com um único objetivo: desfrutar das promessas de Deus, desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse foi o objetivo. Sai deixando tudo e todos para trás, levando a sua esposa, seu sobrinho, para recomeçar em um lugar que para muitos seria impossível, mas ele sai e recomeça. Abraão, Isaac, Jacó, e você deve conhecer a história de José do Egito. José de escravo se torna governador, um excelente administrador no Egito, e a nação do Egito passa por uma crise sem tamanha, mas é próspera devido à administração de um homem usado por Deus. Posterior a isso, se levanta um rei que não conhecia o que José havia feito, e ele se assusta, porque aquela nação pequena agora era numerosa demais. Aquela nação pequena agora era gigantesca, e quando ele observa a sua volta, ele começa a temer e fala: olha, nós precisamos dominar esse povo, porque senão nós seremos dominados por esse povo. Ou nós os escravizamos, ou nós nos tornamos escravos deles. E pasmem, tenho aprendido que em tempos de crise, Deus se manifesta e nunca perde o controle da história. Homem cruel, naquela época não era tão moderno quanto hoje. Ele chama as parteiras e diz assim: olha, quando nascerem homens hebreus, homens israelitas, meninos do sexo masculino, matem, poupem apenas as meninas, apenas as mulheres. As parteiras, tementes a Deus, recuam. Ele, não satisfeito, diz assim: olha, quando nascer menina, poupe,
mas quando nascer menino, joguem no rio Nilo. Em toda essa crise instituída, uma nação escolhida por Deus, que agora é escravizada, e agora os seus filhos estão ameaçados de morte, Deus se levanta e chama um homem pelo nome: Moisés. Deus se levanta do trono e diz: eu escutei o clamor de vocês, eu não estou aquém ou apático à situação de vocês. A mãe tem o filho e consegue o esconder por 3 meses, se vendo apertada, ela pega esse menino, coloca no cesto e coloca às margens do rio, e a irmã, à margem acompanhando, e o cesto vai descendo e de repente esbarra, dá de cara com a filha de Faraó. Ela pega o cesto e quando olha um menino, deu-lhe o nome de Moisés. A irmã encosta e diz: olha, você quer que eu traga alguém para cuidar desse menino? Quero. Ela traz a própria mãe de Moisés sem que a filha de Faraó saiba. E a palavra que veio é: olha, cuide do menino, eu vou te pagar o salário. E aqui eu aprendo a primeira lição: o Deus que me chama pelo nome, que tem planos e projetos para mim e para você, é o Deus que cuida de nós e que em meio a tantas crises continua sendo Deus provedor. Esse menino então é criado no palácio, aprende a cultura, ler, escrever, mas ele não perde a sua essência. Dentro dele corria nas veias um sangue hebreu, um sangue israelita. E um dia ele vê os seus patrícios, os seus conterrâneos sendo massacrados. Ele então, na ânsia de livrá-los, ele mata um egípcio. Faraó então fica sabendo e decide então matá-lo. Ele então, do conforto do palácio, ele é obrigado a ir para o deserto. Sua vida dá de novo de ponta cabeça, sua vida está de novo aos avessos. E quando a nossa vida vira de ponta cabeça aos avessos, o céu permanece o mesmo, Deus permanece o mesmo, no trono da graça, cuidando de mim e de você. E agora ele encontra conforto nos braços de uma família, pois quando ele chega e encontra as filhas de Jetro pastoreando, e junto ao poço, mulheres não tinham muita preferência, ele então não só defende, mas também tira água e dá para todo o rebanho, e ali começa um relacionamento que origina o casamento de Moisés com Zípora. Deus regendo a história. Por que 40 anos no palácio? Por que 40 anos no deserto? Tenho aprendido que, independente das circunstâncias da vida, Deus sempre está nos treinando. Como diria alguém que atendi no gabinete essa semana, Deus não dá pulo sem nó. Os planos de Deus não podem ser frustrados, querido. Eu e você podemos até fugir em algum momento, mas cedo ou tarde, deixa eu te dizer, Deus vai te achar. Cedo ou tarde Ele te encontra de perto. E não foi diferente com Moisés. Aquele homem criado num palácio rico, que agora estava no deserto, mas estava sendo confortado, consolado. De repente, uma sarça que não se consumia e ele é chamado. Ele é desafiado a recomeçar. Deus regendo a história.
E se tem algo que me chama a atenção em Deus, é o que diz Êxodo capítulo 4, versículo 14. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, se alegrará em seu coração. O Deus que conhece a mim e a você pelo nome, também é um Deus que ira. Mas Ele não é apenas um Deus que ira. Ele é o Deus que chama pelo nome e provê. Lembra? Moisés, escravo, agora criado pela própria mãe e ainda recebendo salário por providência divina. Então a filha de Faraó disse a Moisés, disse à mulher: leve este menino, Êxodo capítulo 2, versículo 9 a 10, leve este menino, amamente-o para mim, eu darei a você um salário. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela levou a filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Ela deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Deus, provedor, é aquele que te chama pelo nome. O Deus que te chama pelo nome, Ele é capaz também de gerar desconforto. Sim, Deus gera desconforto. Nos maiores desafios da vida, foi quando você mais cresceu. Quando estava tudo bem, você se acomodou. Volta atrás da sua história. Volta atrás do que você já viveu. O tempo que você mais buscou a Deus foi quando? Não foi na bonança. Foi na dificuldade. O tempo que você mais frequentou um culto, a igreja, não foi na bonança. Foi na dificuldade. O tempo que você mais leu a sua Bíblia não foi na bonança, foi na dificuldade. Deus causa desconforto para que eu e você acordemos. Moisés é tirado do palácio. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. Poderia se revoltar, poderia se desesperar. Na minha infância quiseram me matar, Deus me livrou, me colocou no palácio. Agora que Deus é esse que me tira do palácio e me traz para o deserto? Mas o Deus que nos conduz ao deserto, que nos traz desconforto, também é o Deus que traz conforto e consolo. Êxodo 3, 21. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu Moisés a sua filha Zípora, o conforto de uma família. Moisés, eu vou te tirar do palácio, mas eu não perdi o controle. Eu vou te trazer para o deserto, mas eu continuo sendo Deus que cuida. Eu vou chacoalhar sua vida, mas eu vou te treinar. Seu nascimento não foi à toa, não foi por acaso. Agora, pare e pense. O Deus que me chamou, o Deus que te chamou, te treinou e tem propósitos. E se ira com as minhas e as suas desculpas. O que você passou na vida não foi para te destruir. Todas as dificuldades, todos os intempéries, tem e terão um único objetivo: te treinar. Sempre. Deus não perdeu o controle. Embora na sua mente pequena e limitada esteja uma confusão, na mente do Eterno está tudo claro. Não tem nada obscuro. Nada. Pastor, está difícil.
Deus permanece no mesmo lugar, no trono da graça. Pastor, estou em lágrimas. Deus está no mesmo lugar. Pastor, estou sem dormir. Ei, descansa. Ele está lá, regendo o universo na palma das mãos. Ele continua lá. É treinamento. Você não nasceu por acaso. Mas o versículo que nós lemos diz que Deus se irou com Moisés. Por que Deus se irou com Moisés? Moisés não entendeu o treinamento. Moisés não entendeu que tudo que ele passou na mente do Deus eterno tinha um propósito. Como pode um homem de 80 anos ser usado por Deus? Como pode alguém idoso ser usado por Deus? Êxodo, capítulo 3, você que tem Bíblia aí, abre por favor. Versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Quando Deus chama, Moisés olha para ele e diz assim: Deus, eu sou incompetente. Como se ele pudesse fazer alguma coisa. Quem sou eu, Deus, para ir até Faraó? Quem sou eu, Deus, para que o Senhor me use? Quem sou eu, Deus, para fazer alguma diferença? Se você me acompanhar até o versículo 13 do capítulo 3, a mesma frase se repete. Então Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vocês, e eles me perguntarão: qual é o nome dele? Que lhes direi. Moisés está dizendo: eu não tenho informações, eu não tenho conhecimento para libertar esse povo, eu não tenho. Se você virar a página da sua Bíblia, no capítulo 4, versículo 1, a frase se repete. Então Moisés respondeu: mas eles não acreditarão em mim. Moisés está dizendo assim: eu não vou ter respeito do povo, eu não vou ter autoridade sobre o povo, eles não vão querer me acompanhar. No versículo 10, a frase se repete de novo. Êxodo 4. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui bom orador, nem antes nem agora que falasse ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Como se a oratória de alguém fosse capaz de mudar o outro, fosse capaz de conduzir alguém. Moisés se vê como incompetente. Moisés fala: Deus, eu não tenho informação, Deus, eles não vão me ouvir, eu tenho dificuldade de falar. No versículo 10, versículo 13, Moisés diz: ele porém diz: ah, Senhor, peço-te que envies outro que queiras enviar. 80 anos sendo treinado e cheio de desculpas. 80 anos sendo treinado e cheio de desculpas. O versículo 14 é bem claro. Então a ira do Senhor se acendeu. Isso mexe comigo. Eu tenho 42 anos. Há 42 anos eu estou sendo treinado. Você tem quantos anos? Tem quantos anos que você está em treinamento? 10, 15, 20, 80, 90? Quantos anos tem que Deus está te treinando? Ou você acha que você está à toa nesse mundo? Você acha que a mente do Deus eterno te criou por acaso? Você acha que você está inserido nessa família que você está por acaso?
Você acha que você tem os bens que você tem por acaso? Você acha que Deus tem te abençoado ou é por acaso? É por obra do acaso? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu e você estamos em constante treinamento. Constante treinamento. Mas sabe qual é o nosso problema? É que nós damos desculpas. Deus nos treina. Durante o treinamento Ele nos abençoa, Ele nos conforta, Ele nos consola, Ele nos causa desconforto, mas nós nos enchemos de desculpas. E sabe qual é o meu medo? É que para mim e para você pode não ser diferente do que aconteceu com Moisés. A ira do Senhor se acende. Então deixa eu te perguntar, como é que está a sua vida com Deus? Na vida de quem você tem feito diferença? Qual é o propósito da sua vida? Está fugindo dele por quê? Quantas pessoas você pode abençoar? Está fugindo por quê? Está fugindo por quê? Vai esperar a ira de Deus se acender? Deus vai ter que gerar desconforto. Infelizmente, no ministério pastoral, tenho algumas ovelhas que tenho observado Deus gerando desconforto, e elas estão apáticas. Apáticas. Sabe qual é o meu medo? Que Deus suba o nível. Deus não apenas gere desconforto, mas também se ire. Certo dia, o diabo foi se apresentar diante de Deus, e Deus diz: você viu o meu servo Jó? Reto, íntegro, temente, se desvia do mal. Lógico, Deus, o Senhor dá tudo para ele. Pode ir, toca em tudo que ele tem, mas poupa a vida. Sabe o que Deus fez? Deus disse assim: Jó, prova para o diabo que eu não sou um Deus mentiroso. Jó, está nas suas mãos o atestado de que eu sou o Deus verdadeiro e não minto. O diabo desce, tira os bens, e Jó permanece firme. Jó diz: eu amo ao Senhor mais do que os meus bens. O diabo toca nos filhos de Jó. Imagina a dor de um pai enterrar os 10 filhos no mesmo dia. Jó permanece firme. Desconforto. Mas ele diz: eu amo a Deus mais do que os meus filhos. O diabo toca no casamento de Jó. A mulher de Jó olha o estado que ele está e diz: amaldiçoa Deus e morre. Ele diz: como diz uma louca, diz isto. Jó diz: Deus não mente. Eu amo a Deus mais do que a minha família. O estado físico de Jó era deplorável. Feridas onde ele se coçava com cacos de telha. Segundo estudiosos, a 30 metros de distância se sentia a caatinga, o odor fétido das feridas de Jó. E Jó diz: eu amo a Deus mais do que a mim mesmo. E eu te pergunto, o que Deus tem dito a seu respeito? Apocalipse diz que o diabo está constantemente diante de Deus a me acusar e a te acusar. Deus poderia colocar na sua mão, na sua, uma folha em branco e dizer assim: atesta que eu sou um Deus verdadeiro. Você permanecia fiel?
Deus está te treinando. Mas nós nos enchemos de desculpas. E me perdoe a franqueza, mas deixa eu te chacoalhar um pouco. Qual a desculpa que você tem para não ler sua Bíblia todos os dias? Deus vai precisar gerar desconforto? Vai. Qual a desculpa que você tem para não dobrar os seus joelhos e orar todos os dias? Vai precisar passar por tempestades? Qual a desculpa que você tem para não frequentar os cultos? Pastor, está difícil. Por quê? Porque você é patrão? Simples. Você quer ter tempo para estar presentes aos cultos, em comunhão? Simples. Deixa Deus gerar desconforto, quebrar a sua empresa e fazer de você funcionário. Você vai ter tempo para chegar e para sair. Onde você está nos cultos de quarta? O que diz para mim a saúde de uma igreja não é o culto de domingo, é o do estudo da palavra. Não se iluda, nós não somos saudáveis. Para mim, de tristeza. Nós lemos muito pouco a Bíblia. Pastor, mas eu estou cansado. Sim, mas chega de quinta-feira pela manhã, abre o seu celular, vai nas configurações, você vai perceber que você passou no dia anterior, no mínimo 4 horas em redes sociais. Você vai perceber que você possivelmente dormiu mais tarde, assistindo o jogo. Você tem alguma desculpa? Você tem, nós temos. Você vai perceber que você faz maratona de séries, não que seja errado, mas eu estou dizendo, ei, Deus vai precisar te causar desconforto ou se irar? Deixa eu te alertar como pastor. Deus se ira e gera desconforto. Sabe qual é o nosso problema? Passa para mim, Alana. A gente se acomoda aos resultados e acha que Deus está aprovando. A gente se acomoda. Minha família vai tudo bem, Deus está aprovando. Minha empresa vai tudo bem, Deus está aprovando. A gente se acomoda, queridos. Tem saúde lá em casa, Deus está aprovando, Deus está abençoando. Deixa eu te dizer uma coisa: nem sempre resultado positivo quer dizer aprovação divina. Acorda. Êxodo capítulo 17, versículo 6 diz assim: eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Após tantas desculpas de Moisés, e Deus se irá, ele enfim assume a liderança do povo. Deus se manifesta de forma milagrosa. 10 pragas. O povo sai de escravo para livres, mas não pobres, altamente enriquecidos. Como que eu sei disso? É só pegar de onde veio o ouro que foi construído a arca, que foi usado no tabernáculo. Eles despojaram as riquezas do Egito e levaram para o deserto, lugar onde todo mundo morria. O povo sobreviveu. Começaram a vencer guerras, batalhas. Uma nação pequena, onde ela chegava, todo mundo tremia. Mas tinha um problema. Pensa num povo difícil, murmurador, reclamador. Moisés, está faltando água. Moisés recorre a Deus. Deus, o Senhor tem dado maná. Deus, o Senhor tem dado carne.
está faltando água para o povo. Deus fala assim: pega o cajado, fere a rocha. Moisés pega o cajado, fere a rocha, da rocha brota água. Deu resultado? Sim. Se você virar a sua Bíblia em Números capítulo 20, versículo 7, mesma situação, só que em lugares diferentes. Pela segunda vez o povo reclama por falta de água. O Senhor disse a Moisés, Números 20, versículo 7, pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo fale a rocha. Qual a diferença dessa situação para outra? Na outra Deus mandou ferir, nesta Deus falou fale, não fira. Só que como Moisés já tinha tido resultado anteriormente, ele estava confiando que ele poderia fazer a mesma coisa e obter o mesmo resultado. Ele não prestou atenção nas orientações que Deus estava dando. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como ele havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: escutem, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Deu resultado? Deu água. Deu água. Deu água de novo, o povo se saciou. Mas preste atenção. Mas o Senhor disse a Moisés: porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar o povo na terra que eu lhe dei. Deu resultado, mas não quer dizer que Deus aprovou. E aí? Como é que está seu treinamento? Você está cumprindo exatamente o propósito pelo qual Deus te chamou? Ou você está aí dando desculpas? Tem quanto tempo? Quanto tempo? Deus vai precisar gerar desconforto para você crescer? Deus vai precisar gerar desconforto para que você mude? Alguns dizem que ou mudamos por amor ou mudamos por dor. Eu sinceramente queria que mudássemos por amor, não por dor. Reveja seus conceitos, reveja a sua vida. Pare de dar desculpas para Deus. Você não irá convencê-lo, por mais difícil que seja. Você não irá convencê-lo. Você é limitado demais para mudar Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deixa eu te contar uma parábola para você entender. Deixa eu desenhar. E por favor, não se assuste. Por amizade e por conhecimento, eu vou te usar, Maurício. Me empresta uma cadeira, Aquiles. Daqui a algum tempo, Maurício, conhecendo quem você é, você tem uma história em Pocrane, bem construída, tem uma família consolidada. E não creio que você vai sair de Pocrane. Seus filhos aí estão. Daqui a algum tempo chegam os netos. Faz favor, você, do lado do Juarez, vem cá. Isso. E daqui a algum tempo,
seu neto pode dizer assim: vovô, que igreja era aquela que está de portas fechadas? E você vai poder dizer assim: passou um pastor lá, estava fechada há anos, ele era chato, tinha umas mensagens pesadas, mas nós não entendemos. E Deus gerou desconforto. Nós não acordamos, demos desculpas, e Deus o levou. Quando nós assustamos, meu filho, a igrejinha fechou de novo. Deus precisou gerar desconforto, e nós não entendemos. Tenho muito medo, muito, de ver alguns de vocês um dia contando essa história. Tenho muito medo, muito. E não se assustem, tem muita gente contando histórias como essa para os seus netos, em Bueno, em Santo Cristo, em Nicolândia, aqui por perto. Tem muita gente caminhando para contar essa história para os netos, bem perto de nós. Mas a história pode ser diferente. Você pode levantar daqui a alguns anos, Maurício, e brincar com seus netos, e de repente seu neto chegar arrumadinho assim em casa e dizer assim: vovô, me dá 50. Vovô, me dá uma oferta. Hoje eu vou na igreja. E você pode sentar e contar uma história diferente. Meu filho, deixa eu te contar uma história. Há alguns anos atrás, chegou um pastor aqui, meio maluco, nos deixou muito constrangidos e desconfortáveis. Nós acordamos, nós cuidamos uns dos outros, foi difícil. Mas hoje nós vamos numa igreja que eu ajudei a fundar. Hoje nós vamos numa igreja que eu aprendi a cuidar e sou cuidado. E a pergunta que eu faço para você que está sentado no banco: daqui a alguns anos, qual a história que você quer contar para os seus netos? Qual a igreja que você vai deixar para os seus filhos? Quantos pastores vocês vão formar para as próximas gerações? Obrigado. Na cidade onde eu e você moramos, obrigado, Aquiles, tem prostituição. Na cidade onde eu e você moramos, tem abuso sexual. Na cidade onde eu e você moramos, tem corrupção. Na cidade onde eu e você moramos, tem ideologia de gênero. Na cidade onde eu e você moramos, tem drogados. Na cidade onde eu e você moramos, tem asilo. Na cidade onde eu e você moramos, tem escolas. Que igreja você é? Deus te treinou e te trouxe até aqui. Não foi à toa. Sem medo de errar, sem medo de errar,
de Conselheiro Pena até Pocrane, todas as cidades que eu conheço, Conselheiro Pena, Alto São José, Resplendor, Aimorés, Mutum, Pocrane, Açaí, todas as igrejas batistas que eu conheço, não tem uma igreja, sem querer desmerecer, tão talentosa quanto a Monte Hermon. Não tem. Não tem. Eu nunca vi uma igreja com tantos talentos. Nunca vi. Eu nunca vi uma igreja tão pequena, com tanta capacidade de fazer a diferença na vida de uma cidade como vocês. Deus treinou vocês durante toda a vida. Ele já gerou desconforto, queridos, na vida de todos que aqui estão. Independente de se é membro, congregado, você está visando Deus, já gerou desconforto. Mas deixa eu te dizer uma coisa: dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Deus te treinou para servir. Deus te treinou, não foi para os bancos. Conte uma história diferente para os seus netos. Escreva uma história diferente nessa cidade, em nome de Jesus. Saia dos bancos. 2023 já foi. Nós vamos entrar em 2024. Não podemos ser os mesmos. Acorde. Desperte. Precisamos contar uma história diferente.